Você vai continuar desperdiçando a sua vida? Você vai continuar com esses hábitos que não te levam para frente? Naquele trabalho que você detesta? Naquele relacionamento que já passou da hora de terminar? Você vai continuar vendo todas as pessoas à sua volta terem sucesso e você ficando para trás? Até quanto tempo você quer continuar desperdiçando a sua vida dessa forma? Chega! Esse é o único vídeo que você precisa assistir na sua vida para dar um basta real nessa situação. Imagine a seguinte cena: o despertador toca às 6 da manhã e a pessoa do seu lado te abraça por trás, te fazendo carinho no cabelo. Enquanto você prepara o café para vocês, ele arruma as crianças para a escola. Todos vocês comem devagarinho, saboreando cada momento, dando risada, contando caso. Depois, você coloca aquela música animada e bora para a academia. Ao longo do dia, você trabalha no foco máximo. Você produz tanto que sobra tempo. Sobra tanto tempo que você relaxa um pouquinho à noite. Toma um longo banho de banheira, consegue ler aquele livro que você sempre diz que vai ler, mas fica jogado na prateleira, e ainda sentar com seu marido para assistir um filme. Essa pode ser a sua vida, se a gente colocar em prática o que eu vou te mostrar agora. Antes de mais nada, esse não é mais um daqueles vídeos de diquinhas rasas de guru de produtividade. Eu não vou mandar você comprar uma agenda, eu não vou falar para você fazer um bloco de notas com um checklist. Isso não vai adiantar de nada se você não entrar profundamente na essência da sua procrastinação e tirar o mal da raiz de verdade, que é o que a gente vai aprender agora. E o segredo está em algo muito simples e muitas vezes ignorado: nosso cérebro, que também é um músculo que está condicionado a fazer coisas. Falando de forma chula, o seu cérebro, ele nesse momento está programado para pedir iFood toda hora e comer porcaria, para scrollar feed do Instagram, do TikTok, quando você está querendo fugir de alguma coisa difícil que você está fazendo. E a solução é resetar essa programação completamente a partir de agora com isso que eu vou te ensinar. Como? Uma única palavrinha simples: mielina. Mielina é aquilo que o seu cérebro produz, falando de forma chula, quando você passa por uma atividade cognitivamente desafiadora, difícil, e você consegue vencer essa atividade. Ou seja, quando você se concentra profundamente, os seus neurônios envolvidos na execução daquela tarefa se ativam de formas repetidas. Esse processo desencadeia a produção da mielina ao longo dos axônios relacionados a uma atividade específica. Ou seja, quanto mais mielina você produz, mais eficiente se torna os sinais elétricos no seu circuito neural. Então, número 1, tempo de profundidade. Quanto mais você passa concentrada numa tarefa cognitivamente desafiadora, mais você produz mielina. Número 2, quando você termina essa tarefa, ou seja, você foi fazer a postagem, escolheu a foto, escreveu a legenda, e aí você foi até o final, de fato, você foi lá e postou. O seu cérebro também entende isso como uma grande vitória. Essa pessoa é confiável, ela não é procrastinadora, ela de fato consegue fazer aquilo até o final. Isso é incrível porque existem formas de você de fato exercitar para ser uma pessoa mais executora e menos procrastinadora. E como é que você vai fazer isso? Você precisa começar a se obrigar a ter blocos de tempo de profundidade, coisas em que você vai fazer do início ao fim sem ser interrompido. Pensa comigo, vamos supor que você está indo na academia e a sua intenção é você ficar com a bunda grande. Nossa, bem chula, né? Vamos usar uma coisa melhor. Pensa comigo, vamos supor que você está indo para a academia e a sua intenção é ficar com a barriga sarada. E você já consegue, a partir de determinado tempo que você está na academia, fazer 60 abdominais. É algo que você faz ali de forma simples. Vamos supor que com o tempo, no meio das abdominais, você para, bebe uma água, você vai lá e pega no seu telefone. Vai passar um certo período que você vai ver que você não vai ter mais o resultado que você tinha nos músculos da sua barriga, seja no braço, seja na barriga, onde você quiser. Vai passar um período em que você, talvez se você está malhando o braço ali, você não vai conseguir mais carregar aquele peso todo que você carregava. Ou seja, se você interrompe o processo que você está lesionando aquele músculo para fazer ele crescer, com o tempo você não vai conseguir aumentar de carga, ou talvez você tenha até que diminuir a carga, você vai ficar fraco. Com o nosso cérebro é a mesma coisa. Se você trabalha com um tanto de gente te chamando, com um tanto de aba do WhatsApp aberto, com um monte de barulho à sua volta, com a porta aberta, só de imaginar já dá um tremelique aqui. Isso
tá ferrando com a sua produção de mielina. E você tá cada vez mais dando sinais para o seu cérebro dizendo assim: eu sou uma pessoa procrastinadora. Eu sou uma pessoa que eu faço as coisas sendo interrompido o tempo inteiro. Você não tá exercitando o seu músculo. É como se o tempo inteiro seu cérebro começa a entrar no tranco, você para. Começa, para. Sabe? Tipo, tá fazendo exercício, vai lá e para de fazer. Na metade, faz. A série é de 30 pegadas, você vai lá e faz só 5. É a mesma coisa que você está fazendo com o seu cérebro. Talvez você já ouviu falar de algumas pessoas que falam que produzem mais à noite, trabalham melhor à noite, ou talvez você até seja uma dessas pessoas. Isso é uma balela, porque na verdade você é menos interrompido à noite. De dia, as pessoas costumam ter essa abertura de chamar umas às outras o tempo inteiro. E à noite, como tem menos interrupção, você tem mais tempo de profundidade. E é por isso que você trabalha melhor, com mais eficiência e produz muito mais. Então, o segredo não está em você começar a trabalhar de madrugada. O segredo está em você começar a estabelecer limites para as pessoas não te interromperem. Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando com alguém do meu lado e eu preciso de um bloco de 1 hora de tempo de profundidade, eu costumo chegar para a pessoa e falar: olha, são 11h30. Eu consigo ter um bloco aqui de 1 hora sem interrupção e barulho nenhum? E a pessoa vai me falar que sim ou não. E às vezes, se ela precisar resolver alguma coisa comigo, é bom que ela já resolve tudo de uma vez. E ao longo da história, vários sábios, filósofos, grandes pensadores e pessoas até multimilionárias usaram do artifício do tempo de profundidade para poder executar mais, produzir mais, né? Se você está nesse vídeo, com certeza você quer parar de procrastinar para você executar mais alguma tarefa, trabalhar e ter mais sucesso nas suas realizações. E o tempo de profundidade, ele é a chave para isso, não só porque você vai realmente produzir mais, mas porque o tempo que te sobra, você vai viver mais experiências que vão trazer repertório para você produzir um livro, um conteúdo, um vídeo para o YouTube, sei lá o que você está querendo produzir. Imagina comigo que você vai numa expedição, num navio, e vai numa viagem onde você conhece vários países, várias pessoas, natureza, vários animais diferentes. É uma experiência única, linda, maravilhosa. Se você não registra aquilo em algum lugar, se aquilo não vira um trabalho intelectual de fato, para o mundo você meio que perdeu, né? Aquela grande coisa que você viveu não se tornou em nada, tornou só para uma memória na sua mente. E uma pessoa que usou do tempo de profundidade, por exemplo, para pegar todas as maravilhas que trouxe numa viagem e tornar em uma grande produção para o mundo, foi o Darwin, né? Na Origem das Espécies. Quando ele foi escrever esse livro, ele fez exatamente isso. Ele viajou numa expedição incrível e depois ele voltou e ficou 1 ano numa rotina rígida de tempo de profundidade. Agora dá uma olhada na agenda do dia dele, de como ele fazia para estabelecer esse ritmo, e você pode usar isso para a sua também. Às 6 da manhã era o horário que ele sempre acordava e ele geralmente pegava esse horário para tomar café e ficar com a família dele. De 7 ao meio-dia, o Darwin costumava usar para o tempo de profundidade. Era o momento em que ele ficava nas tarefas mais desafiadoras. Ele usava muitos diários, né, muitos escritos, observações, tudo que ele tinha lá coletado. Esse era o momento dele se debruçar mesmo e estudar sem interrupções de 7 ao meio-dia. Olha só, então ele fazia 8, 9, 10, 11, meio-dia, 5 horas por dia de tempo de profundidade. Isso é coisa para um caramba. Com 6 horas por semana, por exemplo, você consegue produzir para a internet de forma estratégica e faturar muito dinheiro aqui com produção de conteúdo, curso, mentoria, se você quiser. De meio-dia a 1 da tarde, ele almoçava e aproveitava para fazer uma caminhada, exercício físico. Essa, inclusive, é uma excelente estratégia para quem está querendo executar mais e procrastinar menos, porque te dá um respiro, né? Te dá uma aura de criatividade nesse momento. E, obviamente, você exercitando seu corpo, você melhora também a performance da sua mente. E aí, de 1 às 5, ele geralmente ficava na parte prática de cientista mesmo, né? Com experimentos, dados que ele coletou em alguma coisa, em tudo isso de forma bem prática ali, diferente do tempo da manhã, que era aquele momento em que ele ficava mais concentrado profundamente. E no final da tarde, ele revisava de 5 a 7 tudo que ele viu durante o dia, tudo que ele estudou, tudo aquilo que ele produziu. Então, olha que interessante, ele nunca trabalhava até tarde. Ele sempre usava esse tempo das 7 da noite em diante para ficar com a família, para jantar, para relaxar. Em 1900 e bolinha, falar bolinha porque vai aparecer a data em algum lugar da sua tela, que eu não guardei a data. Em 1900 e bolinha, 2 psicólogos chamados Hoffman e Baumeister fizeram um experimento
muito chato. Eles pegaram um dispositivo que apitava de meia em meia hora e colocaram num monte de maluco que topou participar desse experimento científico. E toda hora que esse dispositivo apitava, ele perguntava o que a pessoa estava com vontade de fazer naquele momento. Imagina você o dia inteiro e pip, o que você está com vontade de fazer nesse momento? Pip, o que você está com vontade de fazer nesse momento? Tiveram loucos que participaram e esse experimento foi primordial para descobrir a raiz da procrastinação na vida das pessoas. Olha que interessante, vamos supor que você está querendo emagrecer e está fazendo dieta. E aí você pode achar que você vai, compra as coisinhas saudáveis, fitness no supermercado, bota na sua geladeira, que você vai ter força de vontade na hora que você tiver que comer, para olhar pro brigadeiro e falar: não quero você, eu vou comer aqui o meu arroz integral com brócolis. Só que na prática esse experimento percebeu que a regra no geral é você não conseguir resistir e cair na tentação. E as 3 maiores tentações do ser humano são dormir, comer e fazer sexo. E essas 3 causas, elas são meio óbvias porque elas são instintivas. Só que o que não era instintivo e foi chocante nesse experimento foi que esses 2 psicólogos também perceberam que no top 5 dos maiores desejos incontroláveis das pessoas está interromper o trabalho. E o Darwin, quando ele fez todo aquele esquema na agenda dele, ele percebeu algo que eu vou te ensinar agora de bandeja aqui. Nós temos como se fosse um potinho da nossa vontade durante o dia. Então, quando muitas vezes você não resiste àquele brigadeiro delicioso, isso não tem a ver com força de caráter. Tem a ver com o seu potinho talvez tá vazio. E no início do dia, a gente geralmente acorda com o potinho cheio. Vai passando ao longo do dia, essa vontade, né, esse potinho vai ficando cada vez mais baixo. É por isso que geralmente na dieta, já que a gente está usando ela de exemplo, a gente tem mais vontade de comer coisa errada durante a noite. E de dia é mais fácil seguir o café da manhã. Então, se a gente analisar de novo aqui a rotina do Darwin, a gente vê o tanto que ele era inteligente. Porque ele colocou logo ali na parte da manhã o tempo de profundidade dele e o momento de relaxamento à noite. Dessa forma, é uma rotina menos à prova de erros. Porque de manhã, o potinho dele ainda tá cheio ali daquela vontade de fazer acontecer. E à noite, você já vai ter mais tentação de ficar interrompendo o tempo todo o seu trabalho. E aí, se a gente volta ao exemplo da academia, é como se de manhã tivesse uma outra mãozinha te ajudando a levantar o peso e de noite, pelo contrário, uma mão te colocando para baixo para ser ainda mais difícil carregar aquele peso. Inclusive aí faz sentido porque eu falho menos quando eu vou na academia de manhã. É uma boa tática. Agora que você entendeu o que te faz procrastinar e que o tempo de profundidade é o grande segredo para você executar mais tarefas e ter mais sucesso na sua vida, eu vou te dar um presentão no final desse vídeo, hein? Uma colinha de como eu faço a minha rotina de tempo de profundidade para garantir tudo isso, sendo criadora de conteúdo aqui para vocês. Então, ó, eu geralmente acordo 5h20, 5h15, que é o horário que meu filho mais novo acorda, e eu dou café para as crianças aqui. Às 7 eu já vou direto para academia, que é o momento que eu vou ter menos chance de falhar também. 9 horas, 9h30 no máximo, já começa meu tempo de profundidade, tá? Ele é dedicado para escrever postagem, para fazer roteiro aqui no YouTube para vocês, para fazer aulas, sequências de stories, todas essas coisas que são, para mim, mais difíceis na hora de produzir conteúdo na internet, eu faço logo na parte da manhã, usando o tempo de profundidade. Nesse momento, eu não abro o WhatsApp, eu não olho nada. Se o mundo estiver caindo, eu não vou estar sabendo, as pessoas precisam me ligar, elas sabem que durante a manhã eu fico total no meu tempo de profundidade. Eu, inclusive, arrumo a minha mesa para ter tudo ali ao meu alcance. Minha sala tem banheiro, ponho água, ponho às vezes alguns lanches, umas castanhas, uma comida assim, e fico lá concentrada. E aí eu faço isso mais ou menos aí de 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, são 4 horas mais ou menos de tempo de profundidade. Paro, faço almoço, faço comida, sou eu que cozinho para todo mundo aqui de casa. Então, nesse momento eu vou lá, faço a comida, depois eu volto para mais um bloco aí de tempo, mais ou menos às 2 da tarde eu volto. E aí eu me dedico a, de fato, abrir o WhatsApp, responder meu time, ficar olhando todas as tarefas, aprovando coisas que às vezes meu time me manda. Vai dando aí 3, 4 da tarde, ó. Meu potinho de vontade de interromper meu trabalho começa a ficar menor. E é esse momento que eu aproveito para marcar com os meus mentorados, que eu dou mentoria, as reuniões que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que conversar com outras pessoas, eu marco nesse momento aí do final da tarde. E aí dá mais ou menos umas 6 da tarde, a gente janta, eu dou banho nas crianças, conto historinha, coloco elas para dormir.
E depois, nesse período, acabou, eu não trabalho mais e eu fico com meu marido, a gente conversa, a gente faz alguma coisa, toma um vinho, né, assiste um filme, faz alguma coisa bem interessante assim no final da noite. Esse é um momento que a gente não fala de problema sobre hipótese nenhuma no mundo, a gente realmente relaxa, fala de coisas, fala mal dos outros, é aqueles momentos mesmo pra descontrair. E aí, por volta de 9 horas, eu vou pra cama ler um livro, eu gosto muito de ler à noite. E às 10 a gente dorme, no máximo 11 horas a gente dorme, pra no outro dia começar tudo de novo. Essa é a rotina que eu considero a ideal pra minha realidade de produtora de conteúdo, pra procrastinar menos e produzir mais. E você, agora é a sua vez. Monte a sua rotina de tempo de profundidade, que eu tenho certeza que você vai conseguir procrastinar muito menos depois desse vídeo e produzir muito mais.